Tarde, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao webinar de gestão de fornecedores na indústria. É um prazer a gente estar aqui compartilhando, tendo esse momento com vocês aqui para compartilhar um pouco de conhecimento. Eu sou o André Donadel, sou responsável pela parte de operações aqui da Paripasso. Estou hoje com a Elga também, aqui da SB7. Elga, se você quiser se apresentar. Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar, né, participando desse webinar aqui junto com a Paripasso, junto com o André. Então, eu sou a Elga Furlaneto, eu sou engenheira agrônoma de formação, trabalho com certificações, com auditorias há 19 anos, sendo 16 anos aí, né, atuando também como auditora. Né, nos protocolos de boas práticas agrícolas e auditorias e certificações de boas práticas agrícolas, de segurança de alimentos, com foco aí nas auditorias de FSI, auditorias de produtos orgânicos, um pouco de auditoria social, de bem-estar animal. Então, a gente, né, acaba atuando aí, né, num segmento amplo dentro da área de certificações, e atualmente eu estou como gerente de certificação aqui na SBCert. Sou responsável pelo departamento de Food Safety, que engloba toda a parte de gestão de fornecedores, auditorias de segunda parte, toda a parte de supply chain. Pessoal, indo aqui para o início da apresentação, eu vou passar para a Elga falar um pouquinho para a gente das principais características, né, ou importâncias que a gente tem na gestão de fornecedores. Ótimo. Então, a gente começa destacando aí a importância de ter uma gestão de fornecedores implementada. Né? Então, quais são esses, né, esses benefícios, vamos dizer assim, para as empresas quando ela tem essa gestão implementada? A gente começa destacando a parte de garantia da qualidade e segurança do produto. Então, quando a gente conhece os nossos fornecedores, a gente, né, conhece os riscos daí dos nossos fornecedores, nós podemos assegurar que os produtos que a gente está adquirindo, seja matéria-prima, ingredientes, materiais de embalagem, insumos no geral, eles vão atender aos padrões de qualidade e também de segurança de alimentos que a nossa empresa exige e também os nossos clientes, os nossos compradores. Então, a gente começa destacando, né, essa garantia aí de qualidade e segurança do produto. Também temos redução de perdas financeiras. Então, como a gente já vai, né, assegurar um produto de uma qualidade melhor, a gente vai ter menos desperdícios ali e menos né, perdas com produtos com problemas de qualidade, produtos inseguros, mesmo atrasos em entrega, né, falta de produto. Também temos a diminuição de riscos operacionais. Então, como nós vamos mapear os nossos fornecedores, a gente vai entender quais são os riscos desses fornecedores, a gente também consegue já ter ações para mitigar esses riscos. Então, a gente, né, tem uma diminuição aí desses riscos operacionais. Também já com a melhoria contínua dos processos, né? Então, a gente sempre buscando aí essa né, melhoria contínua de todo o processo. E por último, e não menos importante, né, a partir de cumprimento de legislação, de normas, de regulamentos. Então, a gente também, né, vai assegurar e garantir o cumprimento de todas essas legislações. A gente sabe, né, que para a indústria, tanto né, de alimentos, mas no geral, a gente tem muitas legislações a serem seguidas, tanto Anvisa, né, o MAPA, Ministério da Agricultura, entre tantas outras. Então, nos ajuda também a atender aí a todas essas legislações pertinentes para cada segmento. Então, os fornecedores, né, eles atuam como a base da segurança e qualidade dos alimentos. Então, eles são de extrema importância porque é a base, realmente, né, como que a gente começa ali toda a nossa cadeia. E a gente precisa identificar quais são os riscos que esses fornecedores representam para o nosso negócio. Né? Então, a gente pode utilizar algumas ferramentas para determinar qual que é o risco daquela categoria de fornecedor. A gente, né, normalmente as empresas, ela não vai mapear risco de fornecedor por fornecedor, mas sim a categoria que aquele fornecedor ele, né, está.
e para isso, né, utilizando algumas ferramentas. O mais comum é essa matriz de risco, onde para cada categoria de fornecedor, você vai definir se o seu fornecedor ele tem um risco alto, um risco médio, um risco baixo, ou um risco crítico e não crítico, né, para definir como que vai ser a sua metodologia de avaliação desse fornecedor. Então, por exemplo, um fornecedor de embalagem primária, então a embalagem que vai em contato direto com o seu produto, ele possivelmente vai ser um fornecedor de alto risco, um fornecedor crítico para o seu negócio. Vai ser diferente de um fornecedor de uma embalagem secundária, como uma caixa de papelão, ou até mesmo uma embalagem terciária, como um stretch. Então, você, né, pode avaliar esse fornecedor de formas diferentes. Um fornecedor, né, com alto risco, um fornecedor crítico, diferente desse fornecedor de baixo risco ou de, né, não crítico. Então, é importante, esse é o início, né, a base realmente, você identificar quais são esses riscos. A gente vai falar depois um pouquinho mais para frente, né, dessas metodologias de avaliação, mas aqui é o início, né, da gestão mesmo de fornecedores. Então, primeiro é eu definir quais são esses riscos desses fornecedores, e aí eu passo para a etapa seguinte, que é como eu vou realmente, né, monitorar esses fornecedores. E aqui a gente elencou os principais riscos, vamos dizer assim, né, para uma gestão de fornecedores. A gente começa com o risco de contaminação de produtos. Então, aqui a gente vai avaliar, né, o nosso fornecedor quanto a riscos de contaminação, seja uma contaminação microbiológica, uma contaminação física, uma contaminação química. Então, como que eu vou avaliar esse meu fornecedor quanto a riscos microbiológicos? Né? Então, esse fornecedor ele atende à legislação para análises microbiológicas. Hoje a gente tem uma legislação específica da Anvisa, né, que ele vai já determinar quais são as análises microbiológicas para cada categoria de alimentos. Então, como que esse meu fornecedor ele está atendendo a isso? Ele realmente tem essas análises microbiológicas? O produto dele representa, né, tem algum risco maior, né, de contaminação microbiológica? Então, por isso que é importante a gente, né, conhecer esses riscos. Da mesma forma, né, os riscos físicos. Então, como que o meu fornecedor, ele trata a partir, né, a sistemática de gestão de matérias estranhas dentro do processo dele? Ele tem, né, filtros, peneiras, ele tem um detector de metais, como é que é feito esse monitoramento? Então, por isso que é importante se conhecer, né, também como é a produção desse nosso fornecedor e quais são esses riscos que ele pode estar trazendo ali para o nosso produto. E também as contaminações químicas, que aí, né, tanto de produtos químicos, como de alergênicos, que entra também como uma contaminação química, né? Então, como que é o controle, a sistemática de alergênicos dessa empresa, desse meu fornecedor? Então, aí a gente já consegue mapear, né, quais são os riscos de contaminação desse produto. Depois tem o risco para a marca, então o risco para a imagem, né, para a sua imagem, imagem da sua empresa. Aí entra toda a parte, né, de qualidade do produto, então, né, já assegurando uma qualidade desse produto. Aqui entra recall, né, assim, uma empresa que tem que passar por um processo de recall, muito possivelmente, né, tem a sua imagem manchada de alguma forma, né, então depois ela precisa trabalhar ali para, né, recuperar essa imagem da marca. E os problemas éticos também, né, como aqui, trabalho análogo a escravo, trabalho infantil. Então, como que eu monitoro tudo isso, né, do meu fornecedor para evitar esse risco para a minha marca, a marca da minha empresa? O terceiro aqui, riscos logísticos. Então, aqui entra interrupções de fornecimento, atrasos de entrega, e aqui um ponto bastante importante, né, que são os desafios impostos aí pela globalização. Então, hoje, né, com o aumento da complexidade da cadeia de suprimento de alimentos, a gente tem um maior risco, tanto de contaminação, de conformidade regulatória, né? Então, a gente, muitas vezes as empresas, elas têm os fornecedores que estão em outros estados, que estão em outros países, outros continentes. Então, essa cadeia
cadeia, né, ela se aumenta muito. E aí a gente tem um maior risco de contaminação, como que é garantido a rastreabilidade em todas as etapas. Então, realmente, né, com a globalização, a gente também tem um maior risco. E também de conformidade regulatória, né, que já é o próximo item aqui também, mas as diferentes normas, né, legislações, regulamentações ao redor do mundo. Então, se a minha empresa ela está, né, localizada aqui no estado de São Paulo e eu estou comprando um produto, né, de outro estado, pode ser que tenha uma legislação lá que seja diferente daqui, né? E da mesma forma, né, se eu estou comprando ou mesmo até, né, comercializando meu produto num outro país, eu preciso garantir que eu também estou cumprindo, a minha empresa também está cumprindo com as legislações daquele país. Então, isso também é um desafio aí imposto, né? E por isso que é importante a gente realmente conhecer todos os fornecedores para a gente ter ferramentas aí para mitigar todos esses riscos. Por último, aqui, os riscos financeiros. Então, aqui a gente, né, destaca a dependência de únicos fornecedores, né, um risco bastante expressivo quando a gente tem, talvez, um fornecedor, né, de um produto crítico, a gente só tem um fornecedor qualificado, homologado. E também a parte de recall, né? Quando a empresa ela precisa fazer um recall, envolve, né, muitas vezes custos milionários aí, que depois eu acho que o André já vai entrar nesse gancho aí, mas aqui também, né? Então a gente coloca essa parte dos riscos financeiros. Legal. Pessoal, acho que um ponto importante aqui para a gente, né, deixar todo mundo no mesmo patamar de entendimento, né, nós trouxemos aqui alguns aspectos muito importantes sobre a gestão de fornecedores, né, e quais são os impactos que a gente pode ter por uma não gestão de fornecedores, né? E eu separei aqui para aumentar o convencimento aqui alguns casos onde a gestão de fornecedor não foi bem aplicada e gerou um prejuízo de todo tipo, né? Todos esses riscos aqui que a Elga acabou de compartilhar conosco se materializaram de alguma forma nos cases que a gente trouxe aqui para vocês. A gente trouxe o primeiro case e tentou colocar aqui alguns de fato que impactaram o dia a dia das pessoas, né? Que de grandes companhias ainda muito praticamente locais aqui, né, de Brasil, que acabaram impactando bastante marca, custo, basicamente a materialização daqueles riscos que a Elga compartilhou conosco. O primeiro caso que a gente trouxe aqui foi da Volks. Vocês devem ter ouvido falar a respeito disso, né? Volks terceirizou um software junto com uma empresa de desenvolvimento que manipulava os resultados de emissão de carros a diesel. A gente não tem muitos carros, né, carro comum a diesel aqui, a gente tem mais caminhões, né, carros de frota a diesel, mas é muito comum na Europa e nos Estados Unidos veículos a diesel. E com a legislação sobre emissões apertando cada vez mais, a solução que a Volkswagen fez foi basicamente manipular os resultados, né? E aqui, neste caso, especificamente, também teve conivência, né, da diretoria da Volks, então não foi só culpa do terceiro, mas o terceiro esteve envolvido, concordou e executou essa atividade que gerou um prejuízo de quase 18 bilhões, né, um B aí, de dólares. Então, um prejuízo muito grande por uma questão puramente de intenção de má fé, né, mesmo. E aqui uma conivência entre a própria companhia e o terceiro. Outro caso que vocês devem ter ouvido, da Boeing, né, o 737 MAX. Esse impactou especificamente o Brasil, porque a Gol voa com algumas dessas aeronaves. Basicamente, a Boeing terceirizou o software de controle, né, ou parte do software de controle que gerenciava ali o piloto automático do 737 MAX. E eu não vou entrar aqui na tecnicidade da coisa, tá? Porque eu nem tenho todo esse conhecimento, mas a essência do problema, basicamente, o software entendia duas informações diferentes, entendia que
o avião estava perdendo sustentação e tentava corrigir, colocando o bico do avião para baixo, apesar de que o avião não estava perdendo sustentação. E mais problemático do que essa correção é não dar a condição para que o piloto especificamente pudesse retomar o controle total da aeronave e desfazer o que o software estava fazendo, né? Então, basicamente, que eu ouvi de notícias, né, que 2 aviões caíram por conta desse problema. Então, aqui a gente gerou, de fato, perda de vidas, né, por uma questão de um terceiro, né, que desenvolveu um software que não foi bem controlado, bem monitorado, não foi bem inspecionado pela Boeing e gerou um prejuízo absurdo, não só financeiro, mas de vidas, né? Então, esse é um caso emblemático aqui e talvez alguns de vocês tenham ficado sem conseguir pegar algum voo por conta desse problema. Basicamente, em um determinado momento, até que se descobrisse a origem do problema, todos os aviões desse modelo ficaram em terra. O outro que talvez vocês tenham conhecido, ou passaram, ou conhece alguém que teve um desses, né? A Samsung que teve um modelo chamado Galaxy Note 7, onde o fornecedor de baterias, normalmente esse é um segmento com muita terceirização, né? Montagem de eletrônicos, não atendeu os padrões de qualidade exigidos pela Samsung. E a Samsung também não conseguiu, de maneira direta e através de inspeção e garantir que aqueles critérios de atendimento das baterias tivessem sido atendidas por esse fornecedor. E, basicamente, o que aconteceu foi que essas baterias começaram a explodir, pegar fogo, gerar problemas de forma generalizada, né? E acabou culminando num recall generalizado de equipamentos, né? Gerando um prejuízo de 17 bilhões para a Samsung. E o último caso aqui mais global que a gente tem foi da Takata, que é uma empresa japonesa de airbags. Talvez vocês também já tenham tido que fazer um recall de airbag. Então, se vocês voltarem na concessionária para trocar o airbag ou corrigir o airbag, é responsabilidade dessa empresa. Ela não garantiu o controle de qualidade dos infladores do airbag, também era terceirizado esse equipamento, né? E isso gerou um problema generalizado no airbag, aqui também correndo risco de vida, né? Quer dizer, o airbag é um dispositivo de segurança, se você não consegue fazer ele acionar corretamente, você tem risco de vida, né? E, basicamente, foi necessário fazer um recall gigante em todos os airbags, inclusive aqui no Brasil. Isso culminou na quebra dessa empresa. A empresa simplesmente faliu porque não dava conta de corrigir financeiramente o erro desse terceiro. Então, se a gente somar aqui, já dá o PIB de um país, né, pessoal? Imagine o tamanho desse prejuízo por detalhes que ficam no caminho. Por isso é muito importante a gente ter um controle mínimo, né? Óbvio que a gente tem segmentos diferentes, fornecedores de riscos diferentes, mas a ciência aqui é garantir um controle mínimo para preservar a marca, preservar os negócios, correlacionado ao risco que você tem associado a cada um desses fornecedores, né? Se eu tenho um avião voando, software é o principal sistema de controle desse avião, com certeza eu vou ter que ter uma intensidade muito maior no controle desses fornecedores que me fornecem esse software, porque ali a gente tem uma movimentação de risco grande, diferente, sei lá, da tinta que eu uso para pintar o avião, né? Talvez isso influencie menos do que o software que controla o avião. E para falar de casos especificamente do Brasil, os 3 casos aqui, vocês devem ter ouvido alguma coisa na TV também, a indústria de petiscos, né? A indústria de alimentação animal, onde o não controle, a negligência, digamos assim, né, sobre a questão da gestão de fornecedores que não atendiam as especificações mínimas de qualidade, gerou a morte de cães. Foi mais de uma centena aqui, né, pelo que se reportou e se noticiou aí na mídia.
Mais recentemente, a gente teve 2 casos relacionados à terceirização de colheita, um na indústria da maçã e um na indústria do vinho, que acabaram refletindo, impactando nas marcas que produziam efetivamente esses produtos, né? Apesar de que as marcas tinham contratos que garantiam, teoricamente, a legislação trabalhista para aqueles fornecedores, para aqueles empregados que iam lá fazer a colheita, a empresa que as marcas contrataram para fazer essa terceirização não era séria e a marca acabou não olhando efetivamente isso, não indo visitar, não entendendo como estava acontecendo aquele processo. E isso gerou um impacto pesado nas próprias marcas, aquelas que estavam contratando terceiro, porque normalmente essas operações de terceiro, né, é uma marca pequena, é uma empresa menor, então tudo acaba sendo refletido na marca que está contratando, né? Isso gera um impacto negativo muito forte na presença de marcas. Então, lá na frente a gente vai mostrar também alguns conteúdos onde vocês podem já hoje começar a fazer a consulta dos fornecedores de vocês para garantir que eles não tenham nenhuma evidência, né, do Ministério do Trabalho relacionado à mão de obra escrava e também questões ambientais. Então, lá na frente, a gente vai compartilhar com vocês alguns links onde vocês podem consultar e já começar a fazer essa gestão prévia de fornecedores aí de vocês. Bom, espero E que todo mundo André, Pode é falar. legal falar, né, que essas consultas elas são públicas, né? Então qualquer pessoa tem acesso a essas consultas, né? Exatamente. E vocês podem começar a fazer isso hoje, né? Uma questão não custa nada, né? É uma questão mais de organização da operação de vocês e já está aí disponível, vocês já podem começar a usar. Pessoal, espero que todo mundo esteja convencido, né, de que agora, nessa altura do campeonato aqui, fazer gestão de fornecedor é importante. Tem uma questão financeira mesmo associada, tem uma questão de preservação da marca, preservação do negócio, e as cadeias, de fato, estão mais, né, pulverizadas, né, apesar de que a gente está revertendo um pouco o movimento de globalização, mas ainda as cadeias dependem muito, né, dessa interconexão, dessas especialidades, né, de cada um dos fornecedores. Não adianta a gente tentar plantar soja, sei lá, agora tem que na Inglaterra, né? Talvez a aptidão lá não é tão boa para soja. Então, talvez eu tenha que plantar aqui no Brasil e levar para a Inglaterra, e o contrário também pode acontecer com outro produto, como trigo, né? Então, apesar de que a gente não tem exatamente isso, mas o conceito é de que a gente tem essas especificidades, né, na cadeia global e a gente precisa controlar isso para garantir que isso não venha impactar na marca de cada um das nossas empresas. Bom, falando um pouquinho de prática, né, pessoal? Como é que a gente vai para a prática disso? Elber, se você quiser me ajudar aqui na parte de qualidade de insumos. Legal. Bem, aqui, então, como que a gente começa implementando essas boas práticas na cadeia de alimentos? Acho que o primeiro ponto é essa inspeção no nosso recebimento. Então, quando eu estou recebendo um insumo, seja ele uma matéria-prima, um ingrediente, material de embalagem, um produto químico, enfim, como é que eu avalio esse produto no recebimento? Normalmente, as empresas têm uma ficha técnica, uma especificação técnica para cada produto, onde vai estar, né, documentado quais são os requisitos mínimos que eu aceito, que a minha empresa aceita para receber aquele determinado insumo. E isso também é passado para os meus fornecedores, né? Então, a minha empresa passa para os fornecedores quais são os meus requisitos mínimos. Então, eu, de posse dessa especificação que foi definida, eu vou fazer essa inspeção, essa verificação no momento que eu estou recebendo esses produtos, para ver se esse fornecedor realmente está me atendendo com o que foi acordado, né, com o que foi contratado. A gente aqui também já coloca a parte de análises. Então, eu falei um pouquinho, né, das análises laboratoriais. É muito importante que as empresas elas tenham essa sistemática, esse procedimento muito bem implementado de análises laboratoriais. Aqui vai englobar tanto as análises físico-químicas,
as análises microbiológicas, mas também análises de contaminantes como metais pesados, pesticidas, drogas veterinárias, toda a parte de macro, microscopia, enfim, né, tudo que a nossa legislação exige. Então, para cada categoria de alimento, seja a matéria-prima que eu estou adquirindo ou o meu produto final que eu vou comercializar, eu tenho que atender esses requisitos legais aí de análises laboratoriais. Então, também é importante a gente ter toda essa, né, essa sistemática implementada, tanto, né, exigindo dos nossos fornecedores, quanto também dos nossos produtos fabricados. Pessoal, um disclaimer importante aqui, né? Essas são boas práticas, mas elas não são. A nossa pretensão aqui não é ser exaustivo sobre elas, né? Vocês podem ter outras práticas que fazem mais sentido com o negócio de vocês, né? Mas a gente entende boas práticas como questões que podem ajudar vocês, mas obviamente vocês vão ter que encaixar isso dentro do negócio de vocês, né? Outro aspecto que a gente entende muito como muito importante dentro especialmente da cadeia de alimentos, é a rastreabilidade dos lotes, né? Vocês precisam ter, de alguma maneira, condições, e aqui a gente não está dizendo que tem que ter um RP, um sistema muito elaborado. Às vezes o papel ainda funciona muito bem, né? Mas a ideia é que vocês consigam marcar esses produtos para que, eventualmente, vocês possam ter a separação entre eles, né? E diminuir o espectro de procura caso vocês tenham algum tipo de problema num determinado lote, né? É muito importante também vocês terem acesso à programação de produção, né? Da indústria, do packing, de onde vocês estiverem operando. Olha, o que eu tenho que fazer amanhã? Ah, eu vou fazer pão. Então, quer dizer, quais são as matérias-primas que eu preciso? Elas estão todas válidas, elas todas estão identificadas, eu consigo operar sobre essa matéria-prima sem ter riscos, né? Então, vocês podem ir mitigando esses controles a partir disso. E um instrumento muito importante também para exercitar no dia a dia de vocês é a prática de recall, né? É aquele recall, né? Aqui é um pouco de como se fosse seguro de carro, né, pessoal? Você não quer bater o carro, mas quando acontece, você precisa ter alguma coisa que te ajude a resolver o teu problema, né? A simulação de recall é um pouco disso. Você, né, faz todo esse trabalho aqui para garantir que você não tem que fazer um recall. Mas se você tiver, é bom ter um plano, né? É bom exercitar esse plano, é bom entender o que você precisa fazer caso você tenha que recolher um produto da goma, né? Ter controles, ter testes, validar, identificar onde pode estar um problema, né? Para que vocês consigam efetivamente, na hora necessária, executar da melhor forma o recall, né? Bom, na parte de monitoramento de conformidade regulatória, a gente vai ver algumas ferramentas mais para frente, mas a essência aqui é garantir, né, que todos os seus fornecedores estejam de acordo com a regulação local. Então, se ele tem alvará de funcionamento, se ele tem licença de operação, se ele não tem nenhum problema ambiental, se ele não tem nenhum problema de mão de obra escrava, toda a parte documental é importante que vocês validem, né, junto a essa cadeia de fornecedores de vocês e garantam que eles estão regulares sob o aspecto de conformidade regulatória. André, um ponto importante aqui também, né, de conformidade regulatória, é o controle documental de validade ali, né, o teste de shelf life, enfim. Então, como que a gente, né, garante a validade do nosso produto final, né? Então, isso é obrigatório por legislação, né? E também envolve aí todo um estudo de shelf life, de teste de vida de prateleira. Então, como é que eu determino que meu produto tem validade de 30 dias ou de 60 dias? Isso é bastante importante e é requisito legal, né? Importante. Então, tudo que tange aqui, né, controle documental, é uma seção importante, talvez até mais econômica de fazer, né, uma vez que você possa pedir isso, controlar, eventualmente até num Excel, mas que se faça esse primeiro controle, porque você já tira um pedaço dos riscos da tua frente.
E a outra parte que, assim, não dá para se relacionar, construir uma relação de gestão de fornecedores sem conversar com o fornecedor, sem apresentar políticas, né? A Elga falou um pouquinho da ficha técnica. Bom, eu preciso que o fornecedor entenda a ficha técnica para ele me mandar naquele padrão, né? Enquanto eu não tiver essa clareza do que é um defeito, um problema naquela entrega, né? O fornecedor vai seguir fazendo o que ele acha que é bom, né? Então, é muito importante ter essa proximidade com o fornecedor, no sentido de apresentar quais são as suas políticas, né? Ter clareza, deixar para ele claro o que você está esperando dele, eventualmente até treinar quando o fornecedor não está exatamente capacitado para te entregar daquela forma, né? E caso ele venha a ter algum tipo de problema, reportar, né? Registrar essa não conformidade, criar junto com ele um plano de ação, fazer com que ele interaja, né, com você para que ele consiga se adequar e entender as suas próprias políticas de gestão dos fornecedores. Seguindo aqui, pessoal, além da questão mais macro de boas práticas, vocês vão encontrar aqui alguns instrumentos, né, que podem ajudar vocês na gestão desses fornecedores. Eu trouxe aqui uma seção de tecnologia e automação, mas é muito importante a gente ressaltar aqui, né, que não existe bala de prata aqui, né? Vocês não vão encontrar no mercado um software bom. Vou resolver todos os meus problemas de gestão de fornecedores, está aqui, compro o software e resolveu. Não é assim, né? Sistemas, softwares, de maneira geral, eles têm a capacidade de te dar escala, né? Poder fazer as coisas de forma mais eficiente, para o bem e para o mal. Se você não faz um processo no físico que funciona e migrar esse processo para o digital, provavelmente o que você vai ter é mais problemas, né? Porque se já não funcionava no físico, no digital provavelmente não vai funcionar também. Então, aqui é muito importante ter cuidado e não criar essas falsas expectativas de que tudo vai ser resolvido por um software, né? Aqui, muito da gestão de fornecedor é a combinação entre software, processo, gestão de gente, gestão... Então, é um pouquinho de tudo, né? Gestão de fornecedores é uma ponte longa para atravessar, né? Não tem uma solução direta. Mas, se você já tem um RP, isso pode te ajudar na gestão de fornecedores, seja na parte de cadastro, no controle de lote. Se você tem ferramentas de checklist, de inspeção, ficha técnica, isso pode também te ajudar na gestão desses fornecedores. Se vocês já fazem algum tipo de homologação, eu peço a documentação antecipada desse fornecedor para garantir que ele tenha toda essa documentação antes que eu vá lá fazer uma visita, ou que ele pelo menos se equalize sobre o aspecto de documentação antes de eu fazer qualquer movimento. É muito importante tentar usar esses recursos como ferramentas para complementar a operação de vocês de gestão de fornecedores, né? Outra coisa muito importante que eu entendo aqui que a Elga é a especialista aqui, então não vou nem ousar falar, né? Mas a parte de auditorias a gente entende que faz muito sentido na gestão de fornecedores. Sim, então, como eu coloquei, né, antes, a parte de a classificação do risco. Então, de acordo com a classificação do risco do nosso fornecedor, a gente parte aí para a metodologia de avaliação e as auditorias, né, se enquadram né, muito bem aqui, tanto para atendimento, né, talvez de um padrão meu, da minha empresa, ou se eu sou certificado, se eu tenho uma certificação aí de FSI, que exige né, obriga realmente a qualificação desses fornecedores e o monitoramento. Então, eu vou atender, né, eu vou fazer essa auditoria, onde são avaliados os principais pontos ali de qualidade e segurança de alimentos, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre, né, quais são os requisitos mínimos ali para né, numa auditoria de fornecedor. E aí eu posso ter tanto, né, essa auditoria de segunda parte, que é chamada, que ou alguém, né, eu tenho um checklist meu próprio, tenho o meu procedimento de gestão de fornecedores e alguém da minha equipe, alguém da qualidade da minha equipe vai lá e faz uma auditoria de segunda parte desse fornecedor, ou eu contrato uma certificadora, por exemplo, né, para ir fazer com auditores qualificados, para fazer essa auditoria, ou eu exijo que esse meu fornecedor tenha alguma certificação de FSI em segurança de alimentos,
seja um IFS, tanto, né, uma certificação mesmo, IFS Food, ou um programa, né, de avaliação como o IFS Progress, um BRCGS, uma FSC 22000, uma SQF, enfim, né, alguma certificação, ou eu vou lá e faço auditoria num fornecedor de alto risco, e a gente pode ter as autoavaliações aí no fornecedor de baixo risco. Legal. Complementando aqui, a Elga, assim, é muito importante, mesmo para quem está começando, né, ter um plano de contingência. O que eu faço se alguma coisa der errado, né? A gente passou por um cenário de catástrofe agora há pouco, né? E quem tinha fornecedores do Rio Grande do Sul provavelmente teve sua cadeia de alguma forma afetada, né? Inclusive logisticamente, né? O produto não saía de lá. Então, como é que eu me preparo para esse tipo de cenário, né? É muito importante que vocês consigam ter esse plano de contingência. Olha, eu tenho algum outro fornecedor, consigo buscar de alguma outra cadeia, consigo, de fato, recolher todo o produto caso eu tenha um problema, né? É importante que vocês tenham um instrumento, ainda que manual, de processo mesmo, físico, né, no papel, mas que vocês consigam se planejar antes de que algum problema aconteça, né? E aí, olhando um pouco para isso, né, pessoal, e provavelmente a gente vai ter cenários de todos os tipos aqui, algumas empresas que já têm algum nível de gestão de fornecedores, outros que estão começando, né? Então, a gente procurou aqui criar um cenário básico onde vocês que ainda não têm nenhuma gestão de fornecedor possam começar, né? Então, nós separamos aqui, ó, alguns passos que vão custar praticamente nada, mas que vocês já podem começar a fazer para tentar tirar alguns riscos da frente. Tá? Então, nós separamos aqui 7 passos, onde, a princípio, vocês vão ter custo zero e já podem começar a operar na gestão de fornecedores de vocês. Então, o primeiro passo é padronização de cadastro, pessoal. Isso aqui parece básico, né? Mas eu tenho dificuldade de achar empresas que não têm problema de cadastro. Assim. É impressionante. E aí o mesmo fornecedor ele entrega o CPF com um CNPJ, aí o outro CNPJ de uma matriz, e ninguém sabe que ele é a mesma entidade, né, dentro do cadastro. Então, é muito importante que vocês consigam extrair a base de fornecedores de vocês, normalizar o cadastro deles, garantir que vocês tenham o documento certo, porque todas as buscas que vocês vão fazer, seja sobre aspecto legal, né, de conformidade, ou até mesmo dessas bases do governo que listam, né, as empresas com problema de mão de obra escrava ou ambiental, todo esse acesso à informação vai depender de você ter o documento certo desse fornecedor e saber exatamente quem ele é. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza no cadastro de fornecedores de vocês. Outra prática que é importante, que vocês podem começar a operar já a partir de amanhã, né, é criar essa base de fornecedores para que vocês tenham alternativas do fornecimento do mesmo insumo, né? Sentar lá com o comprador, tentar buscar alternativas, levantar os fornecedores que podem atender vocês e garantir que vocês tenham mais de uma opção caso vocês tenham algum problema com aquele fornecedor. Terceiro passo, contato muito intenso com o fornecedor. Estabeleça a ficha técnica junto com ele, apresente a ficha técnica para ele, garanta que ele entendeu a tua ficha técnica, garanta que ele entendeu a tua política de conformidade, garanta que, quando ele gerar uma não conformidade, porque você está fazendo uma inspeção de processo, uma inspeção de insumo, de produto, garanta que ele vá preencher o plano de ação, que ele vai se comprometer em consertar aquilo, é muito importante e vai te custar muito pouco nessa tua operação, né? Quarto passo, sente com o fornecedor e alinhe os teus objetivos, né? Eu preciso que você faça isso, nessa forma, me entregue nessa frequência, desta maneira. Eu não aceito um shelf life menor que um terço. Coisas que são importantes dentro do teu abastecimento e que você vai ter que combinar com o fornecedor e garantir que ele não tenha dúvidas sobre esses pontos. Quinto passo,
Se você tem um plano de crescimento já estruturado, compartilhe isso com o fornecedor, porque imagina que você tem um pico de produção muito grande, talvez ele não vá conseguir te abastecer. Então é importante que você tenha, se você tem sazonalidade, né? O fornecedor está esperando um pedido dezembro inteiro, mas na verdade você está de férias. Então é muito importante que vocês alinhem esse plano de crescimento junto com o fornecedor para que ele se prepare também, né? Sexto ponto, monitore, né? Você combina uma série de coisas com o fornecedor, de alguma maneira você tem que monitorar para ver se aquelas coisas estão sendo atendidas. Então, as validades da documentação, a inspeção de produto, tudo faz parte desse processo de acompanhamento do fornecedor. E se você tiver alguma oportunidade de consumir um software, que seja um Excel da vida, né? Ou tem alguns softwares livres aí em mercado que você pode usar para registrar tudo isso, ter um controle único da tua gestão de fornecedores. Então, aqui a gente tem 7 passos para vocês começarem a fazer a gestão de fornecedores a partir de amanhã, ou de hoje, inclusive. Bom, detalhando um pouquinho mais aqui, eu vou pedir a ajuda da Elga novamente, para falar um pouquinho sobre esses critérios de avaliação da seleção dos fornecedores, porque isso também é algo que vocês já podem começar a fazer amanhã. Sim, então como a gente falou, né, como que eu vou monitorar esse fornecedor, né? Então, ou qualificar, né? Tô começando com um novo fornecedor, então como que eu vou homologar, como que eu vou qualificar esse fornecedor? A gente pode fazer através das auditorias, seja, né, as auditorias presenciais, para os fornecedores ali que eu identifiquei como alto risco, um questionário de autoavaliação. Então, eu vou colocar nesse questionário, né, os principais pontos que eu preciso avaliar. Eu mando para o meu fornecedor esse questionário, o fornecedor vai preencher e depois eu faço uma avaliação crítica, uma análise crítica desse questionário. E isso é o meu monitoramento daqueles fornecedores de baixo risco. E, juntamente com as auditorias e os questionários de autoavaliação, a gestão de documentos, que também é extremamente importante. Então, quais são os principais documentos que eu preciso, né, ter aqui na minha empresa para garantir que esse fornecedor ele está atendendo aos requisitos legais, como um alvará de funcionamento emitido pela prefeitura, um alvará sanitário emitido pela vigilância sanitária. Então, o meu fornecedor ele está operando dentro da legalidade, né, para as atividades ali que ele me entrega. Também posso monitorar a parte ambiental, então, como que, né, você tem um certificado, desculpa, uma licença ou uma dispensa de licença do órgão ambiental. Se eu for, né, para a parte trabalhista, né, você tem um AVCB, um auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, esses principais documentos legais, é sempre importante ter esse monitoramento. E também algumas análises. Então, quais são as principais análises que esse fornecedor precisa me enviar? Talvez os laudos microbiológicos, para materiais de embalagem, ele está atendendo a questão de migração total e específica, então ele tem os laudos de migração. Para frigoríficos, né? Muitos frigoríficos aí têm as certificações Halal, certificação Kosher. Então, esse fornecedor, ele também tem um certificado ou uma declaração Halal e Kosher. Então, aqui, dependendo do meu negócio, eu vou elencar quais são os principais documentos para serem controlados. Então, aqui a gente, né, tem essa avaliação, então eu vou definir qual que vai ser a minha metodologia de avaliar e monitorar esses fornecedores. Né, muitas pessoas perguntam, acho que a gente até já recebeu uma pergunta disso, então vou antecipar quais são os principais critérios de avaliação dos fornecedores. Então, aqui a gente coloca todos os requisitos ali de segurança de alimentos. Então, eu tenho meus programas de né, o fornecedor tem os seus programas de pré-requisitos implementados. Então, o que seriam esses programas de pré-requisitos? Toda a parte de treinamento do pessoal, limpeza e sanitização, controle de pragas,
calibração de equipamentos, manutenção, enfim, tem uma série de programas de pré-requisitos. Então, é importante contemplar tanto na auditoria quanto na autoavaliação esses pré-requisitos, esses programas de pré-requisitos. Também a partir do RASAP, do APPCC, esse fornecedor ele tem um programa, né, de RASAP implementado. Toda a parte de contaminações, né? Então, alergênicos, materiais estranhos, né? Análises físico-químicas. Então, esses são os principais pontos que são avaliados, os principais, né, critérios, requisitos que são avaliados, que normalmente são avaliados né, num programa de gestão de fornecedores, tanto com as auditorias e autoavaliações. E aí muitas empresas também acabam adotando, né, outros requisitos como o bem-estar animal, né, a parte social, de saúde e segurança, mas o que a gente vê mesmo até para atendimento das certificações são esses principais requisitos aí de segurança de alimentos. Continuando aí, né, então eu fui lá, eu, né, fiz a primeira auditoria, fiz uma auditoria, homologuei esse fornecedor, mas aí eu não posso esquecer desse fornecedor, né? Ele fez uma vez, eu nunca mais vou monitorar esse fornecedor. Então, aqui entra o monitoramento de desempenho desses fornecedores. Então, como que eu posso acompanhar? Então, ele passou na auditoria, ele foi homologado, mas eu também preciso monitorar ele continuamente. Então, né, assim, existem muitas formas de fazer esse monitoramento. As principais são, né, os monitoramentos de entrega. Então, né, esse fornecedor está entregando o produto que foi acordado nas especificações, ele está me enviando as análises, os laudos, eu estou fazendo as verificações no recebimento desse produto, né, desses produtos adquiridos. Se eu identifiquei alguma não conformidade, seja numa auditoria ou mesmo, né, uma não conformidade do produto que eu estou recebendo, esse fornecedor ele se compromete em responder esse plano de ação, em implementar essas ações corretivas. Então, essas são algumas ferramentas que nós podemos utilizar para monitorar o desempenho dos fornecedores. Vou dar uma aceleradinha aqui, para a gente poder responder algumas perguntas, mas só para fazer um fechamento aqui. Então, a ideia aqui foi passar bem de maneira genérica, né, o que são as melhores práticas de gestão de fornecedores, o que vocês podem usar para começar já amanhã a gestão de fornecedores de vocês. E nós temos uns materiais que nós vamos compartilhar aqui no link também. Esses são os links a respeito de buscas de mão de obra escrava, de problemas ambientais. Então, tem um conjunto de conteúdos aqui que vocês podem consultar, é tudo aberto, livre, vocês podem baixar esses conteúdos, se informar um pouco mais sobre gestão de fornecedores. Nós temos aqui também um conteúdo especial só sobre gestão de fornecedores. Se vocês quiserem já tirar a foto do QR Code, já baixa aí para vocês também e já fica disponível para vocês terem uma visão geral. E esse conteúdo especificamente condensa um pouco do que a gente já conversou aqui, mas dá um pouco mais de detalhe em cada um dos pontos. Só para a gente fechar aqui, falando um pouquinho das empresas aqui que promoveram esse webinar. A Paripasso é uma empresa de solução, de cadeia de solução de tecnologia na cadeia de alimentar. Então, a gente tem soluções desde o produtor até o consumidor, e essas soluções vão coletando informação ao longo da cadeia para permitir gestão, homologação, controle de qualidade. Então, tudo que tange a parte informacional desses processos de compliance estão sendo contemplados aqui pelas ferramentas da Paripasso. Helga, se você quiser falar um pouquinho da SB7. Ótimo. A SB7 é uma certificadora, então, né, nós oferecemos também aí soluções para a gestão de fornecedores. Nós temos tanto as auditorias de segunda parte, voltada aí realmente, né, para toda a cadeia de supply chain, como auditorias de certificações. A gente focou aqui mais, né, no programa mesmo de gestão de fornecedores da SB7. Então, a gente também né, tem esse programa. Se você quiser passar para o próximo, André, por favor.
E o nosso programa, né, basicamente, ele contempla, né, esses pilares de auditorias periódicas, autoavaliações e gestão de documentos. Nós temos tanto o checklist próprio da SBCert, né, que então, se né, sua empresa chegar e falar assim, olha, eu preciso auditar 2 fornecedores, nós né, vamos e fazemos auditoria nesses 2 fornecedores ou não, nós temos para serem auditados. Então, a gente tem essa possibilidade e também fazendo toda essa gestão de autoavaliações e controle de documentos no nosso sistema. E aqui a gente né, colocou os principais programas que hoje tem no mercado, com o IFS Progress Food, o IFS Progress Pet Security e o START, da BRCGS START, que também a gente né, oferece aí essas auditorias para esses programas, que são programas evolutivos para certificações, e também a RASAP e a PPCC. Legal. Eu vou voltar aqui, pessoal, para deixar o QR Code disponível. Eu vi que algumas pessoas reportaram aqui para o chat que não estavam conseguindo. Eu vou deixar aqui enquanto a gente responde algumas perguntas. Vou pegar a primeira pergunta da Larissa Jaqueline aqui. Vou fazer para ela, porque ela é a especialista no assunto. Elga, qual a periodicidade que geralmente o mercado está praticando para a atualização de homologação que está sendo feitas nas auditorias, né? E aí que ela cita especificamente a área de lácteos. Normalmente é anual, tá? Então, né, se tem essa verificação anual, algumas empresas que já têm um programa de fornecedores já estabelecido há muito tempo, que já tem esse monitoramento há bastante tempo aí nos seus fornecedores, dependendo da nota que se atinge na auditoria, por exemplo, ele atingiu acima de 95% de atendimento, pode ser espaçado para 2 anos, até 2 anos. Mas assim, o comum é 1 ano, né? Então, a cada 1 ano é feito essa nova auditoria ou aplicado esse questionário de autoavaliação. Legal. Vou pegar também uma pergunta aqui do Luiz Roberto da Silva, e ele fala o seguinte, né? Com base nas experiências de vocês, quais são os principais desafios que as empresas enfrentam ao implementar um manual de gestão de fornecedores? Bom, acho que aqui, Luiz, a gente botou alguns aspectos, né? De novo, eles não são exaustivos. Talvez você tenha que fazer coisas por conta própria, quando o fornecedor não está tão aderente a esse processo, né? E aí, já respondendo uma pergunta da Tamires aqui também, que coloca, né? Como convencer o fornecedor a receber a auditoria de fornecedores, investir em uma certificação, se o volume adquirido é baixo? Bom, aqui é um pouco de ir pelos flancos, tá, Tamires? Não tem muita solução. Talvez você possa fazer uns primeiros processos para garantir, né? Se esse teu fornecedor entrega para mais pessoas, né, para mais fornecedores, para mais empresas, provavelmente ele vai buscar em algum momento, né? Então tem uma força da cadeia também que vai ter que empregar. Mas isso não pode ser um motivo para você deixar de controlar o básico, né? Então, assim, precisa fazer o básico, ainda que o fornecedor não esteja na mesma vibração, né? Então, não está na mesma frequência que vocês, o básico tem que ser feito. E tudo que está na mão de vocês pode ser trabalhado já antes mesmo de uma certificação. Ou talvez até uma auditoria aí de segunda parte possa ajudar vocês nesse processo, né? E aí, André, posso complementar? Fica à vontade, pô. Acho que é interessante, assim, né, mostrar para o fornecedor quais são os benefícios, né, que ele tem de receber uma auditoria, né? Então, porque a auditoria ela não é uma consultoria, mas ela ajuda, né, a identificar quais são os principais gargalos ali daquele fornecedor. Então, aonde ele tem a oportunidade de melhorar o processo dele. Então, acho que né, mostrar isso, que é um programa evolutivo, né, que a empresa ela está junto com o fornecedor para ajudar a crescer e se desenvolver. Mas acho que é realmente isso, mostrar quais são né, os pontos positivos de receber uma auditoria ou né, preencher ali o questionário de autoavaliação. É realmente dar essa oportunidade de identificar esses gargalos, esses riscos. Legal. Outras perguntas aqui, pessoal, da Josiane Soares da Silva, né? Quais são os tópicos que não podem faltar na qualificação de fornecedores? Bom, acho que a gente explorou um pouquinho aqui, né, Elga, sobre esses pontos. Lembrando que depois o link do material vai estar disponível aqui também para vocês.
mas em essência são esses que a gente passou, tá, Josiane? E principalmente, assim, né, reforçar aqui o pedido. Tem que começar de algum ponto, né? Por mais que você faça o mínimo, é importante disciplinar a cadeia a ter esse controle, seja a própria empresa, seja os fornecedores que precisam começar a ser equalizados. Então, começando por uma boa conversa, estabelecendo os processos, entendendo as políticas, já é um excelente começo para melhorar essa relação com os fornecedores, né? Bom, temos algumas outras perguntas aqui. Eu acho que a gente pode responder pelo menos mais uma aqui. Antes, já estamos estourados no tempo, Elga, mas vamos tentar pelo menos responder mais uma aqui, só para Bom, deixar o pessoal na mão. Vou pegar aqui a pergunta do Cleiton. Cleiton aqui não colocou sobrenome. Como se somar a cadeia para evitar desperdícios ou falta de produtos dentro do processo de aquisição do cliente? Aqui, Cleiton, vai muito de equalizar ficha técnica, né? O primeiro ponto é, bom, cara, se você já está recebendo um produto que não está na tua especificação técnica, provavelmente vai existir algum nível de desperdício, vai existir alguma quebra. Quem trabalha com produto muito perecível, por exemplo, o exemplo que a gente deu, olha, se o shelf life for muito curto, né, e está acima do teu shelf life tolerável, provavelmente você vai ter um problema de quebra, né? Ou você vai repassar esse problema para frente. Então, é muito importante estabelecer essas regras, né, com o fornecedor para garantir que isso não impacte na tua operação, que não gere ineficiência na tua operação. Não sei, Elga, se você quer complementar a respeito disso, alguma coisa? acho, acho que é isso mesmo, né? Acho que Tá. principalmente esse acordo aí da ficha técnica é o fundamental. E aí eu vou permitir aqui mais um minutinho, liberar mais um minutinho para fazer uma pergunta para a Elga. A Aline Lisotti, ela está perguntando a respeito do, em caso emergencial, de compra emergencial, né, qual dos itens a gente não pode abrir mão, né? Eu estou fazendo aqui um cenário onde talvez o meu fornecedor deu problema, o que, que é o mínimo aqui que eu preciso para garantir que esse novo fornecedor me atenda? Principalmente, né, assim, os requisitos ali de segurança do produto, ele garantir, né, que ele não tem nenhum risco de contaminação, né, seja aquelas todas que nós já falamos, mas principalmente garantir ali a segurança de alimentos, né? Então, talvez ele não tenha implementado né, um programa de food fraud, ok, né? Mas ele também é um risco né, importante. Mas aí acho que né, realmente avaliar essa questão de cumprimento legal e de segurança do produto, que não vai colocar nenhum risco de segurança aí que possa comprometer a segurança do produto final. Legal. Pessoal, a gente tem outras perguntas, talvez aqui a proposição a gente talvez responda no chat aqui, depois eu vou ver aqui com a equipe se é possível e aí fica documentado para vocês também. De novo, gostaria de agradecer aí esses guerreiros pela qualidade na cadeia de alimentos. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Elga, muito obrigado também pela sua colaboração. Sim, eu acho que tudo que a gente puder fazer para melhorar o entendimento, a compreensão da cadeia a respeito da importância desses controles nos deixa muito satisfeitos, né? Então, muito obrigado, pessoal. Espero que vocês tenham gostado também do nosso webinar e nós vamos ficar à disposição de vocês aqui para qualquer dúvida, qualquer informação. Aqui estão os nossos contatos. A gente agradece demais. Também agradeço, André, a oportunidade de ter participado aqui e levado um pouco, né, um pouco mais de conhecimento aí para toda a cadeia. Obrigado a todos que nos acompanharam aí até agora. Valeu, Isso, pessoal. tchau, Um tchau, gente. abraço. Tchau, tchau. Abraço.